Olá, essa pergunta ronda o dia a dia de quem faz negócios, de quem constrói residências, constrói galpões, de quem possui algum imóvel para alugar, que mesmo que seja um único imóvel, ou que tenha uma rede de imóveis alugadas, que tenha imóveis inseridos em fundos imobiliários, enfim. O IGPM é mesmo o índice ideal para reajustar o aluguel? Essa pergunta é bastante antiga, ela ronda o cotidiano de negócios nesse setor há mais de 40 anos, ou provavelmente desde quando o IGPM foi iniciado. É, e certamente, desde que ele caiu para dentro dos contratos de aluguel, se tornou parte da cláusula de reajuste, há sempre gente se questionando sobre isso. Há uma tendência geral de, no Brasil, ser admitido esse índice como reajuste, preferido pelos proprietários, um tanto sem critério, sem se saber exatamente se a motivação é justa ou não, se ela é técnica, se ela é uma escolha técnica ou não. Vamos tentar avaliar um pouco. Esse assunto veio à tona hoje é dia 27 de 4 de 2023, por conta dessa publicação no caderno de economia do G1, falando que mais uma vez o IGPM deve baixar preços, né? Ou melhor, que o IGPM teve um acumulado de 12 meses negativo. Exato, deixa eu confirmar aqui, ó, nesta quinta-feira, dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que o indicador passou a apresentar queda de 2,17% na janela de 12 meses. Uma linguagem meio estranha, né? Janela de 12 meses significa um acumulado nos últimos 12 meses. Simplesmente isso. Terminados em abril, ou seja, já está considerando o IGPM de abril, inflação em abril. É a primeira vez desde fevereiro de 2018 que essa taxa fica negativa. E eu lembro bem de 2018, quando isso aconteceu. Bom, tem mais um trechinho aqui do artigo publicado, que é justamente o tema desse vídeo, ok? E por que o IGPM caiu? O IGPM fazia pouco sentido no reajuste dos contratos, pois sofre muita influência de produtos que pouco tem a ver com aluguéis. Pura verdade. A maior parte do índice é ajustada por preços de produtos no atacado. E a procura por alimentos e commodities no mercado internacional durante a pandemia, e principalmente o dólar alto que ocorreu no governo anterior, levaram o IGPM às alturas. Foi isso que aconteceu, que fez o IGPM chegar até 37% num acumulado de últimos 12 meses. Né? Lembrando, né? Últimos 12 meses significa o calendário andou um mês à frente, aquele acumulado que estava considerando o último mês corre para frente também, né? Então são sempre os últimos 12 meses. Então o cálculo acumulado vai sempre correndo para frente, de forma que índices mais elevados de inflação pelo IGPM que tenham ocorrido no passado vão saindo do acumulado. O que aconteceu agora? O IGPM ficou negativo mais uma vez por conta de índices mensais que certamente alguns deles que foram apurados estavam negativos. Mas a questão é o que leva o proprietário de imóvel, o que leva o investidor desse setor, o construtor, a acreditar que o IGPM é o indicador mais apropriado para reajustar aluguéis. Primeiro, uma questão cultural, ela não é técnica, visivelmente ela não é técnica.
nasceu no Brasil aí provavelmente há uns 40 anos, nos últimos 40 anos, ou provavelmente quando o indicador começou a ser apurado, e ele não tem nada a ver com o comportamento de consumo ou precisamente, especificamente com aluguéis. Há uma probabilidade maior de ter sido a primeira opção por parecer ser um indicador que acumulava um percentual mais alto. É apenas uma hipótese minha, né? Nós não temos elementos para dizer isso com precisão, mas tudo aparenta ser pelo fato dele muitas vezes parecer um percentual mais alto de inflação frente a outros. E tem diferença mesmo. Ele pode ocorrer de ter diferenças e já vou mostrar por quê. E a adoção do IGPM pelo dono do imóvel, lembrando que é sempre o proprietário do imóvel que vai redigir as cláusulas contratuais da locação. O locatário aceita ou não, ou aluga outro imóvel. Mas como todo mundo aplica IGPM, acaba não sendo um ponto de discussão na hora de firmar uma locação. Então, um proprietário que tenha muitos imóveis, em vez de talvez olhar para estar buscando um percentual mais alto, mas porém sem qualquer técnica por trás dessa escolha, pode ir em busca de um indicador de reajuste, de um índice de reajuste que represente melhor o seu negócio, por exemplo, como um construtor que aluga algumas unidades, que quando ele não vende a unidade, ele prefere alugar. Nesses contratos de locação, ele pode usar, por exemplo, o INCC, de forma a estar repondo o custo de construção do imóvel, que o INCC é o que melhor representa o custo de inflação dentro da construção civil. Então, esse seria até uma técnica, uma escolha técnica bem plausível. Outros proprietários que não sejam construtores, não estejam relacionados com a indústria da construção civil, não tenham negócios relacionados com a indústria da construção civil, podem fazer essa escolha, talvez pensando no locatário, para manter a fidelidade de um locatário, por exemplo, vinculando, indexando o reajuste do aluguel ao IPCA, já que o IPCA tem sido base para reajuste de salários no Brasil também. Tem que lembrar que o país tem uma cultura de indexar valores, né? Então, quando sindicatos procuram reajustar salários, eles olham logo para o IPCA, que representa a inflação das famílias. E logo, um proprietário de imóvel não estaria tendo perdas, não haveria perdas se ele aceitasse também o IPCA como cláusula de reajuste das prestações. Deixa eu ir em frente aqui, que a ideia agora é falar por que o IPCA, tecnicamente, o IGPM, perdão, porque tecnicamente o IGPM não é um índice apropriado para reajuste de aluguéis em ambas situações que eu falei, como no caso do investidor da construção civil, já que ele dispõe de um indicador mais preciso, que é o INCC, e muitas vezes alto também, né? Bom, tem que lembrar que as fases do ciclo econômico compreendem a extração de insumos, e esses insumos extraídos da natureza ou dos laboratórios vão alimentar a industrialização, a indústria de transformação, que transforma esses elementos, incrementa a mão de obra e insumos durante a industrialização, e em seguida o produto gerado aqui, né,
fabricado no ciclo, na fase de industrialização, vai cair no atacado e no comércio. Que eu resumi apenas chamando comércio, que é onde estão as famílias. O IGPM, gente, acontece aqui. O IGPM, é o preço de saída desses elementos aqui na industrialização, na fase de industrialização. Ele não pega nem essa etapa de extração. O índice é formado pelos preços da indústria, quando eles saem dessa fase do ciclo e caem aqui no IPCA. É isso que faz muita gente acreditar que a indústria tem mais poder para impor preços, reajuste de preço e repasse de preços, inclusive inflacionário. Então, quando ela tem aumento de preço aqui na extração, onde ocorre muita influência por causa da oscilação do preço de commodities, a oscilação do valor do dólar vem muito afetar aqui. Tenho mais um slide para mostrar isso. Essa inflação que ocorre aqui, ela afeta a industrialização e acredita-se que nessa fase o industrial tenha mais poder para impor reajustes contra a etapa seguinte do ciclo. E aí recairia, né, sobre essa etapa a impossibilidade de repassar reajustes inflacionários para o consumidor, porque o consumidor sente quando não tem renda. Então, quando ele não tem renda, ele não compra, e essa fase do ciclo aqui fica com estoques entupidos de mercadorias compradas aqui, lotada de IGPM, lotada de inflação da indústria. Perfeito? Entende isso? Então, o industrial vende para o atacado e o comércio e o varejo. O varejista, quando vê que comprou, mas a mercadoria não está saindo, ele percebe: comprei caro, não está vendendo, os produtos estão expirando, está chegando a data de validade do produto, quando tem data de validade, né? Alimento, produto higiênico, ele não consegue repassar para o consumidor. Isso acontece muito em supermercado, né? O supermercado está aqui, ó, e ele não consegue sequer repassar o IPCA. E se ele não repassa o IPCA para o consumidor, significa que o comércio, essa etapa, está engolindo os aumentos inflacionários, ele está absorvendo os aumentos inflacionários ocorridos até esta etapa aqui. E daí, decorrente desse raciocínio, né, é um racional interessante, pode-se acreditar, sim, que pelo fato do comerciante não conseguir repassar preços, não conseguir repassar reajustes inflacionários, ele tem que manter o preço onde está. Então, numa média geral, que é o cálculo dos índices, o IPCA não teria aumentos, já que o comércio não aumenta por conta de não conseguir repassar a inflação. Portanto, estaria absorvendo a inflação vinda da fase industrial. Esse é o racional. Faz sentido? Sim, faz sentido. É coerente. Mas isso não é suficiente, porque em algum momento, até mesmo quando o ciclo econômico, os ciclos de crescimento e declínio, quando se dão as recessões, acontecem, é bem comum, em alguns momentos, em especial de crescimento, o comércio, né, nos momentos de expansão monetária, especialmente, ou seja, que expansão monetária? Muita colocação de crédito no mercado, os bancos emprestando muito dinheiro, injetando dinheiro, seja para consumo, seja para investir em novos negócios, enfim. Nesses momentos é possível elevar o preço dos produtos e,
quando então o IPCA, aqui na ponta do consumo, costuma ter elevação. E agora, quem consegue dizer o que é mais alto então? Já que em algum momento do ciclo o comércio de fato vai conseguir repassar a inflação que teve que acumular do passado, e isso é que vai permitir o comerciante repor suas margens de lucro, né? Ele teve o que aconteceu quando ele pagou essa inflação vinda aqui do processo de industrialização, quando ele comprou esse produto, o comerciante teve que abrir mão do seu dividendo, né? Mas em algum momento ele vai repor, como eu falei, em especial nos momentos em que o seu ciclo monetário está em alta, ou seja, a expansão do dinheiro está acontecendo na economia, normalmente na forma de disponibilidade de dinheiro pelos bancos barato, dinheiro barato com juros muito baixos. É essa a hora então que o comércio repassa. A única forma de ter uma visão clara sobre isso é olhando para o passado e vendo os indicadores, ver se no mesmo período o IGPM acumula uma alta maior ou inferior à do IPCA, o que pode não ser uma resposta clara, tecnicamente boa para fazer a escolha deste indicador IGPM para reajustar, porque os contratos de aluguel, eles são temporários. Eles podem ter, na lei, não sei, mais de um ano, né? Com certeza. Ah, sim, perfeito. Mas 3 anos, e se não me engano, aluguéis comerciais 5 anos, eu posso estar errado. Quem quiser me corrigir, por favor, fique à vontade, porque não vem ao caso. Pode ser períodos curtos e o que não faria sentido. Então, são períodos longos, mas ainda assim não faria sentido, então, pegar um acumulado de IGPM e IPCA ao longo de 40 anos e ver quem deu mais. Porque os contratos são tempos menores e os reajustes são aplicados anualmente, né? Tem que lembrar disso. Reajuste é aplicado anualmente. E essa informação é tão relevante que o IGPM agora está negativo, né? 2,17% no acumulado de 12 meses, o que mostra que esse tipo de escolha de arbitramento ele não é uma escolha técnica. Bem, eu estou devendo ainda uma explicação sobre o que acontece com os preços nessa etapa aqui, a etapa da extração. Tenho mais um slide aqui para dizer que essa etapa é afetada pelos preços das matérias-primas, que em sua maioria são commodities, o que significa dizer produtos padronizados, negociados em moeda estrangeira. Certo, então temos 2 elementos aqui que afetam os preços desses produtos que estão na base da indústria de transformação, é a matéria-prima da indústria de transformação. Uma, a oscilação do câmbio, a variação da moeda estrangeira em relação à nossa moeda. E a outra é a oferta e demanda desses produtos. Quanto maior a oferta de um item desse, quanto maior a oferta, menor é o preço dele. Temos visto aí, por exemplo, o que aconteceu na Europa, a oferta do gás para as famílias europeias diminuiu drasticamente com o problema do fornecimento russo. Com isso, o preço do gás disparou em quase todos os países europeus. Bom, e os outros produtos aqui, como minério de ferro, ferro ou aço, calcário e outros minérios que afetam a indústria da construção civil, afetam o preço do cimento, cereais como trigo, milho, soja e muitos outros que afetam a indústria alimentícia, celulose na indústria da embalagem e muitas outras commodities e outros produtos não tão relevantes de
que não tem tanto peso assim na composição do custo da indústria de transformação. É isso. Obrigado.